Olá, muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui através do nosso canal do ambiente virtual da FATEC. Eu sou o professor Abimael Borges, como vocês já estão vendo aí, e vamos fazer esse segundo momento falando sobre contratos, especificamente sobre três tipos de contratos que vocês precisam compreender para fazermos a nossa avaliação, principalmente para aprender para a vida, né? É o contrato engineering, o contrato de know-how e o contrato de empreitada. São três tipos de contratos que são apropriados para o direito dentro do ambiente das engenharias, tá? Eu ia falando na transmissão ao vivo, que nós tivemos que interromper por conta da questão da internet, que estava muito ruim, sobre a questão do Código Civil, que ele é um código que, que regulamenta as relações privadas, mas que a gente compreende que, ao regulamentar essas relações privadas, existem outros instrumentos e também vai regulamentar a relação em que os entes privados têm com os entes públicos no que se refere aos contratos. Então, o que basicamente delimita ou organiza, regulamenta os contratos é o Código Civil, é o direito civil, que é um direito privado. No entanto, na área de engenharia e em diversas outras áreas do direito, vai existir também outras regulamentações que daqui a pouquinho a gente vai falar, mesmo que superficialmente, sobre elas, a fim de que vocês tenham a noção de onde vão encontrar os fundamentos jurídicos para trabalhar, para compreender as questões contratuais dentro do direito, tá bom? Então, o Código Civil ele rege essas relações jurídicas entre os indivíduos. E, nesse sentido, o contrato é entendido como um acordo de vontades das partes com vista ao atingimento de um objetivo. Ele é tratado pelo Código Civil como um negócio jurídico. Nós falamos sobre negócio jurídico em aulas anteriores. Esses negócios jurídicos são bilaterais, acontecem entre os particulares, regido pelos seguintes princípios. O princípio da autonomia da vontade, o contrato faz lei entre as partes, obviamente, quem estabelece o contrato está obrigado a cumpri-lo, né? Um outro princípio é o do consensualismo, da relatividade dos efeitos, ou seja, também da boa-fé objetiva. São princípios que regem também as questões contratuais. Então, dentro da questão da autonomia da vontade, nós falamos que o contrato ele é lei entre as partes. A questão do consensualismo, ou seja, o contrato ele precisa ser consensual, ele não pode ser feito de forma impositiva, de modo algum, né? Os seus efeitos, eles geralmente está condicionado a ambas as partes, né? A gente vai falar também de algumas exceções, como seja o contrato gratuito, né? Os contratos em que só há onerosidade para uma das partes e não para os dois lados, mas no caso dos contratos nas engenharias, você vai ver que são contratos que há o efeito ele se aplica aos dois lados dos contraentes, né? O pessoal que estabelece os termos do contrato. E a questão da boa-fé objetiva, quer dizer, a lealdade do comércio jurídico, a fidelidade, né? A honradez quando você estabelece algum contrato, que significa a confiança recíproca, né? Entre as partes, entre os contraentes, entre aqueles que estão estabelecendo as regras daquele contrato. Também podemos falar da obrigatoriedade das convenções, né? Há um brocardo jurídico que diz o seguinte:
pacta sunt servanda, quer dizer, os acordos são feitos para serem cumpridos. É melhor que você não faça acordo, mas se você fez o acordo, você deve cumprir. Esse princípio, no entanto, ele foi relativizado de certa forma aí, que desde que não haja onerosidade excessiva, né? Sobre o princípio da boa-fé, o Código Civil, em seu artigo 422, estatui o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Esse princípio perpassa por todo o Código Civil, né? O Código Civil, então, ele vai elencar como basilar, como fundamento dos contratos, a questão da probidade e da boa-fé. Quer dizer, é preciso que haja entre os contratantes a questão da confiança, da fidelidade, da honradez. É tudo aquilo que a gente entende como lealdade jurídica que há no comércio, que há nas relações comerciais, para que elas tenham o seu efeito e para que elas façam apenas bem à sociedade. Quando se trata de obras públicas, porém, a lei aplicada não é o Código Civil, como nós já falamos. Então, nós temos aí supletivamente a Lei 8.666, né? Claro, com as suas atualizações posteriores, que essa lei é de 93. Então, a gente já teve em 94, 98, tivemos algumas regulamentações que atualizaram. E também regido, os contratos com os entes públicos também é regido por imperativos dos princípios que regem o direito da administração pública, né? A questão da lealdade, a questão da legalidade, a questão da moralidade, a questão da licitude, estão dentro desses artigos. O artigo 54 da Lei 8.666 diz que os contratos, aliás, administrativos, de que trata a lei, regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios e teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado. Então, aquilo que se refere ao direito privado que está contido no Código Civil e aquilo que se refere ao direito público que está contido nas leis específicas, né? E aí a gente pode citar como, por exemplo, a Lei das Licitações, né? Que estabelece regras para a contratação com o poder público. O legislador previu no Código Civil, atento ao que havia sido previsto na Constituição relativamente à propriedade e ao espírito do tempo, a função social do contrato. Assim dispõe em seu artigo 421 o seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, como todo negócio jurídico, a lei estabelece que, para que ele seja perfeito, para que ele exista, e as partes sejam juridicamente capazes. Nós falamos sobre a questão da capacidade na aula presencial. Que o objeto desse contrato seja lícito, seja, não dá para você fazer um contrato tendo, por exemplo, vamos fazer um contrato para a compra de maconha, ainda que seja para uso medicinal, por exemplo, você teria que comprar o derivado da maconha, não a maconha em si, a menos que se justifique o uso, né, daquele produto que vai ser destinado à fabricação do seu extrato. Aí já é uma coisa completamente diferente e exige uma legislação específica para isso, tá? E no caso do Brasil ainda não existe, embora a aquisição desse medicamento seja feita por via judicial ou
Entende? E ainda é uma questão complicada no Brasil. E a forma prescrita e não proibida pela lei. Quer dizer, os contratos eles podem existir de modo formal, e se ele formal, que eu estou dizendo, é aquele contrato que está registrado, que existe uma prescrição legal de como ele vai ser elaborado, existem vários contratos assim, ou não proibido pela lei. Então, importante dizer que existem contratos que não estão escritos na lei, não estão lá no Código Civil, que a gente vai chamar de contratos atípicos. E nós vamos falar hoje de dois tipos de contratos que são atípicos, ou seja, não estão previstos na legislação, não estão lá no Código Civil, mas eles existem e eles são recepcionados porque não são proibidos. Compreende? E não há nenhuma cláusula de proibição. Outra coisa importante lembrar são algumas características que classificam os contratos, né? Importante pensar na unilateralidade dos contratos. Por exemplo, o contrato ele pode ser receptício ou não receptício. Unilateral receptício ou unilateral não receptício. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bom, quando ele é receptício, envolve então uma proposta que é destinada à formação de vínculo contratual que deve chegar ao conhecimento dos eventuais contraentes, né? Ou seja, são aqueles contratos cujos efeitos são gerados apenas após a tomada de conhecimento. Já os contratos não receptícios são os negócios jurídicos cuja efetivação independe de endereço, digamos assim, a certo destinatário ou de uma aceitação. Isso é independente de uma manifestação de uma aceitação de uma outra parte. Então, ele seria um contrato unilateral não receptício. E o unilateral receptício é aquele que, para a sua formação, deve haver o conhecimento eventual das partes que estão ali envolvidas. E existem também os contratos unilaterais, onde apenas uma das partes ela recebe como obrigação a obrigação de dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Lembra que na aula de contratos presencial nós falamos sobre a questão do direito das obrigações, de onde emana o direito dos contratos. Quando a gente contrata alguma coisa, a gente está adquirindo certa obrigação. E aí você pode estar adquirindo a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer alguma coisa, tá? Então isso é importante notar. Esse tipo de contrato, ele também é chamado de contrato bilateral simples. E nós temos todos os contratos vai ser bilateral, mas o contrato que ele é entre duas partes, mas ele só envolve obrigação para uma das partes, ou uma das partes tem que ficar sabendo daquele contrato ou não, né? Se for, por exemplo, um contrato de prestação de serviço de iluminação pública, feito, celebrado aí entre o poder público, digamos assim, e uma agência de transmissão de uma empresa de transmissão de eletricidade. Um exemplo muito tosco, mas vamos seguir adiante. Então você não precisa que todas as partes, inclusive a parte beneficiada, que é a própria sociedade, a iluminação vai servir na cidade, ela não precisa ficar sabendo que está havendo ali um contrato para a prestação de um determinado serviço, né? Digamos que assim, o município faz uma parceria público-privada para faz um contrato então, né,
para prestar determinado serviço à sociedade, serviço de limpeza, por exemplo. Você não precisa informar ao povo da cidade que a cidade vai ser limpa, que o povo já vai ver isso. São exemplos que me vêm aqui agora à cabeça, mas que serve apenas para demonstrar que há situações em que os contratos envolvem partes, por exemplo, a parte beneficiada, ela não vai ficar sabendo, ela não precisa ser informada, está havendo um contrato, embora haja toda a questão da transparência pública e tal, que você tem que dar, mas não significa que você tem que mandar uma cartinha para a casa das pessoas. Tem os meios onde ela deve recorrer para ficar sabendo, se assim for de seu interesse. Mas existem outros exemplos de contrato até melhores que esse. Bom, os contratos gratuitos são os contratos em que apenas uma das partes é beneficiada. Já os contratos onerosos envolvem reciprocamente ambas as partes, onde há então benefícios para os dois lados. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Você vai tirar uma parte em dinheiro, no entanto, você vai receber um bem, né, que é equivalente. Então, aí você tem uma troca de valores, né? Um bem valorado em uma espécie, em dinheiro, que vai ser transmitido um para o outro. E aí se trata de um contrato oneroso, porque ambas as partes são beneficiadas, né? Ambas as partes pagam, mas ambas as partes também recebem alguma coisa em troca. E existe também um tipo de contrato que é chamado de bilateral ou de sinalagmáticos. Eles são contratos que resultam de obrigações para ambas as partes contraentes. As obrigações elas são recíprocas. Por exemplo, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele assim se processa. E os contratos podem ser também plurilaterais, são aqueles contratos que envolvem mais de um polo passivo, um polo ativo, mais de um polo. Então, um contrato celebrado entre várias empresas, né, é um contrato plurilateral para as partes. Existe também a diferença entre os contratos principais e os contratos acessórios. Nos contratos principais, nós temos que entender que eles têm a vida própria. O contrato principal, ele existe independentemente do contrato acessório. E o contrato acessório é aquele que se liga ao contrato principal. O contrato principal ele permanece, mesmo quando os que lhes são acessórios deixam de existir, enquanto que o contrato acessório ele perece, ele se desfaz quando o contrato principal se desfaz. Isso também deixa de existir. Se o contrato, por exemplo, um contrato de fiança. Um contrato de fiança é um contrato acessório de um contrato, por exemplo, de empréstimo. Você vai contratar um empréstimo com um banco e o banco, dentro desse contrato de empréstimo, estabelece cláusulas e regras, e aí a gente vai chamar de contrato também, para um fiador. Esse fiador vai ficar vinculado àquele contrato. No instante em que aquele contrato principal, que é o do empréstimo, digamos que o empréstimo foi pago, automaticamente morreu o contrato principal, morreu o contrato acessório, né? Então, quando o contrato principal se extingue, o contrato acessório ele se extingue também. Então, a obrigação daquele fiador ele se extingue junto com o contrato principal, né? Então, esse contrato acessório ele só existe se o contrato principal existir. Existem os contratos que são comutativos. Por que ele tem essa característica de comutativo? Porque existe a equivalência das obrigações entre as partes. As obrigações são equivalentes. Nesse caso, a gente pode chamar que é um contrato comutativo, ou seja, há uma comutação
de obrigações naquilo que é estabelecido ali no contrato. E os contratos aleatórios são contratos que os sujeitos, aqueles sujeitos a variação de valores, né, do objeto. Por exemplo, um contrato de seguro. Quando a gente faz um contrato de seguro, a gente espera não utilizar o seguro. Mas, e aí a gente vai querer pagar esse seguro sem ter um prazo de encerrar. Por quê? Porque a gente quer apenas que um determinado bem da vida seja protegido. Então, nesse aspecto, esse contrato ele precisará ficar se alongar durante o tempo. Então, a gente vai dizer que é um contrato aleatório, porque vai variar a questão do valor desse contrato. Você faz um contrato de seguro. Você contratou para um ano, mas no final do ano você vai querer renovar porque você vai. Mas enquanto você estiver pagando aquele contrato, o seu bem está assegurado. Então a renovação dele já é automática. E não existe como você mensurar quanto que você vai pagar por esse contrato. Porque você supõe que se você está coberto, então, por exemplo, se nunca acontecer um sinistro com o seu veículo, por exemplo, e você vem sempre pagando, vai chegar um momento que aquele contrato já pagou seu veículo várias vezes, você vai continuar pagando, mas você sabe que o seu bem está protegido, porque você não está comprando um outro bem. Você está tendo a certeza, assegurando que aquele bem vai ser protegido ou que, se não protegido, ele vai ser recuperado através do contrato que você está mantendo. Né? Por isso que se diz que, nesse caso de compra de veículo, é mais barato você ter um veículo alugado do que você ter um veículo comprado. Porque no veículo alugado já vem no aluguel embutido já o valor do seguro. E como a empresa locadora ela paga seguro no lote, né, dos veículos, ela não paga um seguro por um veículo, ela paga por um lote grande, então naturalmente ela vai ter um desconto muito maior nesse seguro e esse desconto vai ser repassado para o cliente de modo que ele não vai pagar o valor total. Então, quando você tem um carro seu, você vai ter ali pagar IPVA, vai ter que pagar seguro, vai ter que pagar um seguro obrigatório, você vai ter que pagar outro seguro, né? E fora a questão de outras questões, por exemplo, de manutenção do veículo. E com um veículo que você tenha que seja alugado, você vai ter aí um veículo que você vai poder trocar periodicamente. Então você vai estar sempre com um veículo novo na sua mão. Você vai pagar um valor mensal que seria equivalente ao valor do seguro, né? Mais as outras taxas que você com certeza pagaria se tivesse o veículo fosse seu para fazer manutenção do veículo, troca de óleo, essas coisas, porque dependendo do plano, você vai ter um plano de aluguel aí muito bom, onde ele vai cobrir outras coisas para você. Então, em tese, né, aluguel de veículo sai mais barato do que você ter um veículo seu. Bom, mas essa é uma outra questão, né? Eu estava falando dos contratos aí aleatórios, por conta da questão do seguro. Existem os contratos reais também, que são aqueles contratos que se aperfeiçoam ou que se concluem com a entrega de uma coisa, né? Na ocasião que foi estabelecida, né? Após o contrato, ou após o contrato mesmo, que se houve então a tradição da coisa, né? Então o contrato é considerado real, um contrato que de fato acontece. Existem também os contratos consensuais, né? Os que exigem para que se tornem perfeitos e acabados o consentimento das partes, a manifestação das vontades, né? Existem aqueles contratos que são contratos chamados solenes, aqueles que dependem de forma especial,
ou seja, que para ele ter validade tem que haver uma certa formalidade. E assim sucessivamente, várias características que classificam os contratos, né, que estabelecem as condições para os contratos que estão previstos no Código Civil. E quando se fala das controvérsias que pode existir, né, das lides, dos conflitos que podem existir entre os contraentes, né, esses conflitos eles podem ser resolvidos por meio de arbitragem, conforme a Lei 9.307, ou no foro escolhido aí pelas partes, né? Geralmente lá para os últimos artigos do contrato, as partes vão estabelecer as últimas cláusulas do contrato, as partes vão estabelecer que fica definido para dirimir qualquer controvérsia do contrato, fórum tal da cidade tal. Pronto, a lei já está estabelecida. Agora, por exemplo, no caso de contratos internacionais, aqui no Mercosul, por exemplo, a gente pode falar que o juiz brasileiro ele pode, através do artigo 7º, se não me engano, do Protocolo de Buenos Aires, ele pode ter a competência para julgar as questões contratuais envolverem aí empresas, envolverem contratos internacionais. Então, pode ser escolhido o juízo do lugar do cumprimento do contrato, por exemplo. Se há um contrato aí para a construção de uma grande empresa, então o contrato ele foi feito aqui no Brasil, mas a obra vai ser feita lá na Argentina, lá no Paraguai, lá no Uruguai, lá no Chile, lá, enfim. Então qualquer controvérsia pode ser resolvida na justiça daquele país onde foi destinado onde vai ser executado o contrato. Okay? Nós podemos passar a falar agora, mais especificamente, da questão do contrato de empreitada. O contrato de empreitada é um contrato que diz respeito a um negócio jurídico entre particulares no que tange à realização de obras. Né? Pelo próprio nome, a gente já está bastante familiarizado com esse tipo de contrato. Então vejamos primeiramente que o dispositivo do Código Civil pertinente a esse tipo de contrato. E depois a gente vai ver também detalhes sobre o Código de Defesa do Consumidor, que pertence às leis esparsas, que assim são o que regulamenta esse tipo de contrato, que é o contrato de empreitada. Então lá no artigo 610, fala sobre do Código Civil, fala sobre o contrato de empreitada, diz o seguinte: o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. Então, contrato para construir uma casa. Quem vai dar o material? É o proprietário? Tudo bem. Não, então você vai contratar. Você construir uma casa. Quanto é que você cobra para construir a casa? Você trazendo seu tijolo, seu cimento, sua pedra, sua brita, tudo. Pode ser um contrato de empreitada assim? Pode. Depende, se a pessoa pode fazer, ela vai fazer. Então, é uma possibilidade dentro do contrato de empreitada, né? A obrigação de fornecer os materiais não se presume. Ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, se você tem, por exemplo, no âmbito público, uma obra que vai ser construída, que você vai fazer uma parceria público-privada, onde vai estar estabelecido que aquele que é o contratante, ele vai
ele vai trazer os materiais, é uma coisa, né? Se é o contratado que vai trazer o material, aquilo já está previsto em lei, então, quando ele fizer esse acordo, esse contrato, ele já tem que ter ciência disso para poder providenciar tudo. O contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Tá? Então, se há um contrato para a elaboração de um projeto, é do projeto, não é da execução. Então, não há uma relação entre a execução de um projeto e a elaboração do mesmo. Tá? Muito mesmo, menos a fiscalização. O artigo 611 diz o seguinte: quando o empreiteiro fornece os materiais, corre por sua conta e riscos até o momento da entrega da obra a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Quer dizer, se você é obrigado a receber a obra, então você tem que fiscalizar, você tem que analisar se a obra está sendo entregue conforme foi combinado. Se você não fizer isso, então a sua responsabilidade vai ser apurada. Tá? O artigo 612, se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono da obra. Então, por exemplo, você empreita a construção e aí você dá os materiais, né? Você vai construir com esse ferro, com esse cimento, com essa brita, com esse tijolo, enfim, é o material todo. Então, aquele que foi contratado para fazer a construção, ele não tem responsabilidade sobre a qualidade desse material. Ele pode chegar e dizer assim, ó, esse material aqui é inferior. Você vai dizer, ah, não, mas pode fazer assim mesmo. E aí vai depois ter um problema decorrente disso aí. E aí? A responsabilidade é de quem fez ou de quem comprou o material? Obviamente, de quem comprou o material. Se ele foi alertado e tal, é importante, mas que não se obriga. O negócio que vocês estavam discutindo na sala de aula sobre a bitola do ferro que é utilizado, e o arquiteto manda utilizar um e que o engenheiro manda utilizar outro. Então aí é uma briga entre os dois, mas como nós estamos falando de duas pessoas que são técnicas na área, a responsabilidade vai ficar sobre aquele que deu causa ao processo de deterioração do material da obra. Né? 612. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, sim, já lemos aqui, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. 613. Sendo a empreitada unicamente de lavor, ou seja, para prestar o trabalho só, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono, nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua qualidade ou quantidade. Então, já falei sobre isso, né? A obrigação dele é reclamar, mas corre aí por conta do dono. O dono tem que ser alertado, você precisa alertar de que você comprou um material e não é o material ideal para esse tipo de construção. E de preferência fazer isso de modo registrado, né? Falar assim, se eu tenho certeza que quer fazer isso, eu quero alguma declaração sua assim, que o senhor comprou isso aqui dessa e dessa qualidade, ou essa quantidade, o senhor tem que se responsabilizar aqui porque eu sei que essa quantidade ou essa qualidade não é a ideal para esse objetivo. Então, aí você se exime da responsabilidade de responder depois por isso. Tá? Artigo 614. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determina por medida, o empreiteiro terá o direito
a que também se verifique por medida ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. Então, pode-se dividir uma obra aí por medida de execução. Então, haverá a obrigação de pagar somente aquilo que foi executado, e o que faltou de executar não é obrigação de ser paga. Mas, geralmente, a obra de empreita, a pessoa executa a obra inteira, né? Mesmo que ela terceirize outras partes. Por exemplo, meu pai ele era empreiteiro na área de construção civil e eu empreitava com ele, né? Vamos falar que era um contrato acessório do contrato principal, a pintura dos prédios. Então, eu pintava os prédios, na verdade, às vezes eu nem pintava, eu só fazia a contratação com ele, passava para outro pintor, era uma forma de ganhar o meu dinheiro e também ter a minha responsabilidade com relação àquela obra. Bom, então, vamos lá, artigo 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Então, aqui, muito claro, né? Qual é o elemento que se usa para se basear, né? Então, o costume do lugar é baseado no acordo que foi estabelecido, ou seja, o contrato poderia ser tácito também, poderia ser um contrato verbal, né? Mas naquela região se estabeleceu que determinada obra tem que ser construída com um determinado material. Obviamente, você precisará cumprir aquele costume ou cumprir aquele acordo de ajuste. Tá? Então, o dono da obra ele é obrigado a receber. No entanto, se houve algum descumprimento, ele fica isento dessa obrigação de receber, sendo o prejuízo passado para o empreiteiro naturalmente. Artigo 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento do preço. Uma possibilidade. 617. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. Imperícia, vocês sabem, é o cara não saber fazer aquilo que está fazendo e mesmo assim insistir em fazê-lo. Ou, no caso da negligência, é você saber fazer e estar no seu dever de fazer e você deixar fazer. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, quer dizer, outras construções grandiosas, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então, um prédio, por exemplo, vai ser construído, então o empreiteiro ele tem que ter ciência de que aquele solo pode receber aquele prédio, de que aquele material ele é suficiente, ele é adequado para a construção daquele prédio. E aí, entra vocês aí, o empreiteiro ele precisa ser também um engenheiro, tem que fazer os cálculos, tem que só fazer. Meu pai não era engenheiro, ele era empreiteiro, né? Mas ele contratava engenheiro para poder avaliar e o aval nas obras, obviamente, que eram contratos com o setor público. Bom, artigo, não vou ler ali o 600, o parágrafo único, o 618, mas tem o artigo 619 também, que é muito grande. 620, 621, 622, até o artigo 626 delimita todas essas questões aí. Dentro da doutrina jurídica, nós temos também Maria Helena Diniz,
né, uma grande pensadora da jurisdição, e fala que a locação de obra ou empreita é o contrato pelo qual um dos contraentes, ou seja, o empreiteiro no caso, se obriga, sem subordinação ou dependência, a realizar possivelmente ou pessoalmente ou por meio de terceiros certa obra para o outro, dono da obra ou comitente, com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração determinada ou proporcional ao trabalho executado. Então aqui a gente tem uma definição clara, uma definição excelente de Maria Helena Diniz a respeito do que é contrato de empreitada que pode ser realizado aí. Dentre as características do contrato de empreitada, a gente pode falar assim que ele é bilateral, porque envolve que as obrigações recíprocas entre as duas partes. Eu tenho que lhe pagar e você tem que construir, né? Há também a questão de ser um contrato comutativo, ou seja, prestações são equivalentes. Você pode fazer um contrato de empreitada e dizer assim, a obra é a construção de uma casa, você vai me entregar aí, você pode me entregar até que ponto aí? Aí chega um momento que ele constrói e diz assim, esse ponto aqui está no ponto de madeira, com essa área que eu não quero mexer, né? Não é a minha área, então eu não quero trabalhar com isso, eu vou deixar até esse ponto aqui. Então você vai receber proporcional ao que construiu, e não a totalidade, obviamente. Então há a comutatividade aí, a equivalência entre aquilo que é feito e aquilo que é pago. Também é um contrato oneroso, né? Existe aí a relação de onerosidade, transferência de uma parte para outra de direitos e de vantagens, né? Mediante a contraprestação. Então, a minha vantagem é ver a casa construída, a sua vantagem é receber o valor acordado em dinheiro, né? Também podemos falar de consensualidade, né? O contrato não vai ser feito sem que haja consenso entre as partes, né? O consentimento dos contraentes, ele é o que aperfeiçoa esse contrato, que faz esse contrato ser o que ele realmente deve ser. Existe também a indivisibilidade, ou seja, em regra, não é permitida a execução fracionada da obra. Tipo assim, você vai fazer uma parte e outra não fazer. Você tem que pegar a obra para entregar a obra acabada, né? No caso, não fracionar a obra. A execução continuada ou sucessiva da obra. A obra é realizada por uma sequência de atos. Você não tem como começar uma casa pelo telhado, a menos que você já tenha uma base construída, né, para suportar esse telhado. Então, existe aí uma sequência de atos que precisam ser executados. E existem algumas modalidades desse contrato de empreitados que é preciso a gente falar, né? Então, quanto à fixação do preço ou a remuneração, ele pode ser um contrato de empreitada a preço fixo, né? O preço será fixo de antemão, ou seja, antes do início da obra você já estipula ali a quantia que vai ser paga. Ela é uma quantia certa e invariável, admite a revisão do contrato em decorrência da mutação inesperada das condições econômicas e sociais, que pode ocasionar aí uma onerosidade excessiva, né? Você faz um contrato de empreitada achando que vai conseguir gastar ali não sei quantas caçambas de pedra, mas aí você descobre que o terreno ele teve uma sedimentação e você precisa fazer uma reparação, que aquilo não estava previsto no contrato, e fica muito caro, então aí você vai ter que fazer uma revisão desse contrato, né? E existe contrato também, no que se refere ainda à questão do preço, de uma empreitada por medida, que é a fixação do preço, ele vai atender ao fracionamento da obra. Tipo assim, você vai
Quanto que você me cobra para levantar as paredes? Quanto que você me cobra para rebocar? Quanto que você me cobra para pintar? Quanto que você me cobra para colocar o telhado? Então, pode ser que haja assim um fracionamento das questões do que vai sendo feito ao longo. Então, você vai pagar primeiro pela construção das paredes, depois você vai pagar pelo reboco. E não é uma questão de preço fixo, né? Tipo assim, quero que construa a casa, quero que faça aí o projeto. Por exemplo, nessa questão que eu falei agora de projeto, você pode contratar alguém que faça o projeto hidráulico, outra pessoa que faça o projeto elétrico, outra pessoa que faça o projeto. Existem profissionais, obviamente, bastante capacitados, que podem fazer um projeto só. E existem profissionais que dizem, não, eu atuo mais nessa área, mas eu tenho outro amigo que vai atuar nessa outra área. E aí você tem vários serviços servindo a um único objetivo, né? Você pode ter também um contrato de empreitada a preço máximo. Tipo assim, estabelecer um limite de valor que não poderá ser ultrapassado pelo empreiteiro. Por exemplo, você diz assim, ó, eu tenho aqui 50 mil para a construção dessa casa. Isso acontece muito assim com relação a quando o governo federal determina que uma obra seja feita, uma obra grande, por exemplo. Aí se estabelece num contrato que a obra vai valer R$ 1 milhão, vamos dizer assim. Coisa para uma obra grande seria inexpressivo quase. R$ 1 milhão. Aí vai lá o empreiteiro e começa a construir e não gasta. Né? Gasta lá 700, 800, 900 mil. Então você não chegou aí a R$ 1 milhão. Você vai devolver aquela parte que vai sobrar, mas você tinha ali um teto de gastos que você conseguiu fazer tudo o que você precisava fazer e ainda sobrou dinheiro. Mas isso só acontece, gente, quando é o exército que está fazendo. Quando o exército vai fazer uma obra, geralmente a obra dá lucro, a obra ela é feita com excelente qualidade e ainda sobra dinheiro, né? Quando é parceria público-privado, aí eles dão um jeitinho de gastar até o último centavo e ainda ultrapassa, que é para poder tirar mais dinheiro do erário público. Existe também uma questão de que pode ser feita uma empreitada por preço de custo. Se o empreiteiro se obrigar a realizar o trabalho, ficando sob sua responsabilidade o fornecimento de materiais e o pagamento da mão de obra mediante o reembolso do despendido, né, acrescido do lucro assegurado. Então, pode haver um contrato dessa forma, embora eu acho que seja um contrato, uma empreitada mais difícil de acontecer, né? Empreitada por preço de custo. O empreiteiro ele pode realizar também o trabalho somente fornecendo a mão de obra. Ou ele pode, isso aí nós já falamos, ou pode também fornecer a mão de obra e materiais. Isso aí está lá no artigo 610 do Código Civil. Ainda falando sobre a questão das obrigações do empreiteiro, Maria Helena Diniz ela resume no seguinte: o empreiteiro ele tem a obrigação de executar a obra conforme as determinações do contrato, né? Dentro da boa técnica, obviamente. O empreiteiro ele tem que corrigir os vícios ou os defeitos que a obra apresentar, né? O empreiteiro não deve fazer acréscimos ou mudanças que não sejam fundadas em razões de absoluta necessidade técnica e sem o assentimento, o consentimento do dono da obra, não poderá fazer. Ele terá que entregar a obra concluída a seu dono, obviamente, pagar os materiais que recebeu do dono da obra, né? Se por imperícia ou negligência, como nós falamos anteriormente, houver inutilizado. Então, aí é aquilo que já estava lá, naqueles artigos que nós fizemos a leitura, né? Então, esses são os contratos
E ainda existe muita coisa que a gente precisaria dizer sobre esses contratos. Mas vamos pular agora, né, porque a gente já está se estendendo bastante. Vamos pular agora para o contrato de engineering. O contrato de engineering é um contrato que é feito, é um contrato atípico. Lembra que nós falamos da questão dos contratos atípicos? Por quê? Porque ele não está previsto no Código Civil, né? Agora, ele poderia ser definido como aquele em que um dos contraentes ou um dos contratantes, ou seja, no caso, uma empresa de engenharia, ela se obriga a apresentar o projeto de instalação de uma indústria e realizar sua construção, bem como colocá-la em funcionamento, cabendo aí ao contratante fornecer materiais e maquinarias e pagar o preço convencionado referente ao serviço prestado e também o reembolso das despesas eventualmente efetuadas. Trata-se de um contrato que é bilateral, é um contrato comutativo, é um contrato oneroso, é um contrato de execução diferida, ou seja, o início e término previamente estabelecido, ou prestação continuada, ou seja, prestação sucessiva. O contrato de engineering, ele apresenta duas modalidades que a gente pode definir, por exemplo, um contrato de consulting engineering, contrato de consultoria. Ele seria um contrato de consultoria de execução diferida, ou seja, tem que ser, tem um começo e término bem estabelecido. Consiste assim numa programação que é pré-elaborada para a elaboração do projeto, da pesquisa de mercado, do estudo para fins de localização do empreendimento. Isso seria de consultoria, um trabalho de consultoria. Então seria um contrato de engineering, mas seria um contrato de consultoria, né? Deve ser de estudos tributários, né? E recepção de produtos, são esses os tipos específicos. Mas existe um outro contrato de engineering que é um contrato comercial, né? É um termo em inglês que fala, mas é um contrato comercial de engineering, que é o da prestação continuada, que consiste ali no estudo de execução ou na venda de equipamento, de tecnologia, tá? Que é a tecnologia que não é obrigatória, isto é, não é exigida, ou seja, utilizada, né? Mas que pode ser contratado entre as partes ali para ser fornecido. Treinamento, assistência técnica, né? Esse último item, ele confere características de execução continuada. Você não só está contratando um serviço comercial, né, de execução de uma venda de equipamento, mas também vai acompanhar ali uma formação técnica, né, para que você utilize o equipamento. Geralmente o objeto desse contrato para ser entregue deve ser testado. O contrato ele deve prever que seja feito um teste para verificar se esse contrato ou esse objeto ele realmente funciona, né? Se está em perfeito funcionamento. O contrato engineering é um contrato de compra e venda de equipamento industrial que já vai ser entregue ao proprietário de forma instalada, acionada, testada, né? De modo que agilize a produção do cliente dessa forma. Pois o vendedor ele deverá, além de entregar o referido equipamento vendido, ele tem que fornecer a tecnologia para sua utilização. Pode treinar pessoal, né, o pessoal que vai trabalhar com aquele equipamento, né, e também prestar assistência técnica. Então, a empresa contratada, ela possui obrigações quanto ao resultado, né? Ela se responsabiliza
pelo bom funcionamento daquele material, da empresa, propriamente dito, do objeto que foi contratado. Então, você sabe que esse tipo de contrato, ele é um contrato que não é amparado, não está dentro da lei, mas existe, por exemplo, o decreto de número 66 de 66.894, 70, essa é uma lei bem antiga, entre outros textos pertinentes, eles regulamentam, de certa forma, esse tipo de contrato. Tá? Esse tipo de contrato in genere é um contrato cujo objeto é a assistência técnica e a montagem de parques industriais. Então, contrata uma empresa para montar um parque industrial e essa empresa tem a obrigação de entregar o parque industrial funcionando e também de fazer a manutenção daquele parque industrial, dos equipamentos que estão ali instalados. Por exemplo, uma linha de montagem de um determinado, uma linha de envasamento de um refrigerante, por exemplo. Uma linha de montagem de um determinado produto, enfim. Né? Se você for ver aquele canal no YouTube, Manual do Mundo, é Manual do Mundo que chama, lá ele tem modos de fazer, de vários produtos, de vários. Você vê várias linhas de montagem, vocês que trabalham com engenharia, vocês sabem disso. Várias linhas de montagem. Então, uma empresa ela é responsável pela montagem, pela manutenção, isso é chamado de contrato de engenharia. Ou a pronúncia dessa palavra pode ser de uma outra forma, e vocês podem conhecer esse contrato como de outra forma, mas o efeito do contrato é o mesmo. Já existe uma outra forma de contrato empresarial, que é o contrato de know-how. O contrato de know-how é o contrato onde você vai fazer a transferência de uma certa tecnologia. Tecnologia entendida como a aplicação prática de conhecimento científico adquirido na pesquisa, no desenvolvimento, produzido no âmbito de universidades, produzido no âmbito de institutos de pesquisa, ou produzido também no âmbito das empresas. Então, uma empresa que produz um foguete, por exemplo, a gente vê muito isso, ela quer vender de avião, por exemplo. Vai falar de foguete, mas acontece também, mas de avião, por exemplo. Quando você vai vender ou comprar um avião, um caça, por exemplo, existem contratos que há uma transferência de tecnologia, né, um contrato de know-how, e existem contratos que não previam isso. Não sei se vocês se lembram daquela discussão sobre a questão da base de lançamento, aqui que fica ali no Amazonas, e havia um impasse sobre essa questão da transferência. Os Estados Unidos queriam locar essa base para lançamento, no entanto, eles precisavam que houvesse uma questão da proteção da tecnologia que seria utilizada lá na base. Né? Então, houve uma tratativa aí, um acordo e, se não me engano, finalmente, daqui mais algum tempo, os lançamentos já vão se iniciar aqui no Brasil, depende de uma série de fatores de reorganização tecnológica do ambiente lá, mas existe uma possibilidade muito maior. Mas aí existe um contrato de preservação das tecnologias. E, em algumas situações, um contrato de know-how. Ele também vai ser considerado um contrato bilateral, um contrato oneroso, um contrato consensual, né, de execução diferida. Por quê? Porque estabelece início e fim do contrato, né? Não é um contrato que vai ser permanente aí, prestação continuada, por exemplo.
mas seria assim um contrato de prestação continuada, porque ele seria um contrato atípico, né? Um contrato que não está previsto na lei, mas que você vai ter uma atualização daquela tecnologia e você pode ter um contrato ali continuado para você ter sempre a atualização da tecnologia para que seu trabalho, seu objeto, seu produto não se torne obsoleto. Frente às outras demandas que vão surgindo ao longo do tempo. Ele não é um contrato que esteja previsto no Código Civil, mas existe, por exemplo, a Lei de Propriedade Industrial, que ela dá certa base à existência desse contrato. Existem alguns atos normativos, né? Por exemplo, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Existem diversos decretos, diversas regulamentações que dão base para a existência desse contrato. E como contrapartida, esse contrato geralmente vai se basear nos royalties, porque a gente vê que o objeto desse tipo de contrato é um objeto imaterial, né? Suscetível, claro, à valoração, ele vai ser atribuída a ele um determinado valor, mas é como você pegar, por exemplo, um aparelho, você construiu o aparelho, mas ele precisa de um software para funcionar. Então, o know-how vai ser o conhecimento desse software, as regras, tudo que possibilita o funcionamento desse equipamento é o know-how, é o conhecimento. Porque, por exemplo, você pode ter um equipamento na sua casa, você utiliza, mas você não sabe como que ele funciona. Então, você não tem know-how sobre esse equipamento, tá? Você só vai ter um know-how se você passar a conhecer tecnicamente todos os componentes desse equipamento e a partir disso aí você vai poder inclusive refazer aquela experiência da construção daquele equipamento, tá? Então por isso há toda essa questão de perigos na hora de você fazer um contrato desse, porque você está dando a tecnologia, ou seja, a base técnica para que aquele objeto seja construído. Então, assim, acho que basicamente sobre o contrato, essa questão dos royalties, ele é decidido pelos contraentes aí, os contratantes aí que vão decidir. Mas pode haver transferência também gratuita de tecnologia, né? De acordo com o objetivo do vendedor. Por exemplo, se ele quer só vender o produto, eu vendo o produto e lhe transfiro a tecnologia. Pronto. Isso aí vai ser das partes, né? Então, a transmissão de know-how pode ser celebrada mediante tratado entre os estados, né? Os estados nacionais, os países. Pode ser mediante contrato celebrado entre os envolvidos, né? O titular do know-how. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E o Estado interessado ou a empresa interessada. Né? Se o know-how ele for transferido temporariamente, essa transferência será em forma de licença de utilização. Por exemplo, você quer comprar existem hoje diversos programas, diversos sistemas, diversos softwares que você adquire, que você pode utilizar durante um tempo e depois de um determinado tempo ele se esgota, a validade dele se esgota. Então, nesses casos aí você tem a situação de um contrato de know-how que precisa ter a sua cessão de direitos renovadas periodicamente. Ainda segundo questão do know-how, a gente precisa entender que a transmissão ela pode ser pura e simples se o know-how ele for transferido isoladamente, isso é, apenas no que se refere ao modo de proceder, e também pode ser conjugado com outros direitos ou com outras maneiras necessárias. Logo, poderão, com o know-how, ser transmitido outros direitos, como de exploração, de patente, por exemplo, de marcas, sobre as quais se aplica o know-how.
Então, basicamente é isso. O contrato know-how deve ainda ser averbado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e esse contrato ele se extingue pelo distrato. Por exemplo, se houver o vencimento do prazo de duração daquele contrato. A violação contratual também pode ser uma causa de extinção do contrato, né? Caso o know-how venha a se tornar obsoleto, também pode ser uma cláusula de extinção do contrato, né? Pela substituição daquele que recebeu know-how, né? Já que é um contrato pessoal, né? Endereçado a uma determinada pessoa, não é endereçado à universalidade das pessoas. E também esse tipo de contrato ele encontra guarida, encontra base dentro da lei de propriedade industrial e dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Existe esse tipo de base legal para a existência desse tipo de contrato. Então, basicamente, o que a gente tem a dizer sobre esses dois tipos de contrato, a gente falou do contrato de engineering e o contrato de know-how, que são contratos atípicos que não estão dentro do Código Civil, mas que existem e que são amplamente utilizados dentro do, do, da dinâmica das engenharias, inclusive também dentro dos cursos de arquitetura e urbanismo. Bom, então depois vocês pesquisam aí outras fontes, outros meios para vocês entenderem melhor, se for do interesse de vocês esse tipo de contratos, procurando inclusive trabalhar na prática, né? Buscando aí modelos desses contratos para que vocês compreendam melhor a teoria do que foi falado aqui a respeito desses contratos. Né? A gente fica por aqui. Um forte abraço a todos e até uma próxima aula, se Deus quiser e Ele há de querer. Até breve.